começa agora o Em Pauta. Hoje vamos falar sobre o cenário atual do mercado de trabalho no Brasil. O desemprego no país atingiu, em média, 11,2% no trimestre de março a maio. E o número de desempregados no país chegou a 11,4 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados pelo IBGE e apontam a pior taxa de desemprego da história medida pelo Instituto. Por isso, recebemos hoje em nosso estúdio a atual coordenadora do Cine de Novo Hamburgo, Fátima Fraga, e a professora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Fevale e também consultora em Recursos Humanos, Cristine Cacique. Então é um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio hoje, tudo bem? Tudo bem, o prazer é nosso. Então vamos começar falando então sobre o cenário atual a nível nacional, assim, desse desemprego, porque são números bem alarmantes, né, Fátima? Muito alarmantes, né? E está refletindo a crise econômica e política que o país está vivendo, né? A gente sabe que a nível internacional o mundo também viveu esse momento na Europa, né? Onde a Espanha teve uma crise incrível também, né? A Itália, Portugal. E infelizmente chegou essa crise também aqui no nosso país, né? Acho que exige da gente um esforço conjunto, né? Então, tanto da comunidade, da instituição de ensino, dos empresários, dos governos, né? Que para a gente poder enfrentar essa crise aí, de alguma forma está proporcionando novamente um emprego para as famílias, né? Professora, é a senhora que lida direto também com consultoria de carreira. Imagino que muitas pessoas lhe procuram nesse momento até, né, em função desse desespero que é, porque está cada vez mais fechado o mercado de trabalho. Sim, é verdade. As pessoas andam muito preocupadas com como se manter ou como se recolocar no mercado de trabalho. E sem dúvida esse cenário de crise que a Fátima fala abala muito fortemente os profissionais. Mas eu penso que a gente tem solução e tem saída para essas questões e um esforço conjunto sempre é bem-vindo, né, Fátima, para que a gente possa ajudar o país também a reverter esse quadro, né? Mas, sem dúvida, iniciamos com a avaliação profissional, né? Cada profissional, então, olhando para o que pode fazer no seu espectro e melhorando a sua formação e a sua empregabilidade. A gente sabe que é uma crise que lida por todos os âmbitos, né? Não começou simplesmente na política ou simplesmente no mercado de trabalho. Como é que foi que começou, assim, essa queda brusca no nível de emprego, Fátima? O olhar que a gente tem, vou trazer mais da minha visão, né? Pelo que a gente observa e pelo que a gente tem lido, né? A gente observa que em 2013, meados de 2013, começou um processo de desindustrialização no país, né? E a indústria é, sim, o espaço onde pega o maior número de trabalhadores, né? E o salário também é um salário muito bom, né? Na maioria das indústrias, das empresas, né? O comércio, a prestação de serviços, às vezes o salário não é tão bom quanto na maioria das empresas que trabalham na questão da indústria, né? Então, a gente começa a observar ali que, meados de 2013, o nosso país começa a perder as suas empresas, as suas indústrias, né? E aí vai começando a desencadear esse problema. E se a gente observar também, até a Fundação de Economia e Estatística e também o Diese também analisou que houve um grande desemprego, coisa que antes nunca tinha acontecido, ou pelo menos nos últimos 15 anos não se observava, dos homens. Normalmente as mulheres ficavam mais desempregadas, eram mais afetadas rapidamente pela crise. Nós chegamos num ponto que tem mais mulheres empregadas do que homens. E os homens já ganham mais que as mulheres e já estavam mais na indústria. Por isso que as famílias estão dando um baque muito forte, né? O nosso país, as mulheres já ganham em torno de 30% a menos que os homens, né? Então, se tu já tira a maioria dos homens do mercado de trabalho, a renda da família cai muito. Então, o desespero aumenta, né? Tem um índice que corrobora essa ideia que a Fátima está trazendo, é que o salário médio dos profissionais no Brasil reduziu nos últimos meses algumas centenas de reais aí, né, em média. A gente tem hoje um salário médio em torno de R$2.000, o que há algum tempo atrás estava em torno de R$2.500. E isso pode não parecer muito isoladamente, mas isso significa uma queda importante no poder aquisitivo das famílias e na sustentação das famílias, né? Fazendo inclusive com que pessoas que antes investiam, membros da família que investiam, por exemplo, apenas na sua educação ou na formação, tivessem que também buscar um lugar no mercado para complementar a renda familiar, né? Exatamente isso mesmo. A gente observa que aquele jovem, aquele adolescente, aliás, que recém a família está vendo que ele está completando os 14 anos, já estão em busca de confeccionar carteira de trabalho, que era algo que fazia muito tempo que a gente não observava. E essa busca, como o Cine é um espaço
que faz a carteira de trabalho, então a gente tem sido buscado muito para isso, por esses adolescentes, né? Em busca daquele programa, né? Jovem Aprendiz. Enfim, tentando de alguma forma estar se colocando também para ajudar na renda familiar. E a gente sabe que tem muitas agências, né, muitos programas, principalmente voltados a jovens. E esses programas, eles tendem a, mesmo com a crise, eles são muito afetados mesmo, ou eles continuam oferecendo algumas vagas, ou até mesmo tem muitas agências que fecham, né? Bom, eu particularmente tenho uma crítica muito grande ao Jovem Aprendiz, porque assim, eu tenho conversado com alguns empresários e com os jovens que nos buscam muito. Então, assim, normalmente o que o empresário diz? Eu não sei onde é que está o jovem, dentro do perfil que eu busco. E o jovem diz, eu não sei onde é que está a vaga. Né? Então, ela está muito centralizada nas instituições de ensino que dão o curso do Jovem Aprendiz. Então, essas vagas, são muito subjetivas. Hoje, a gente não consegue medir, pelo menos nós que estamos trabalhando ali na ponta, atendendo a comunidade, exatamente quantas vagas tem, onde estão essas vagas. Então, acho que ainda falta aprimorar mais o programa. Ele é bom, a ideia é positiva, mas nesse momento, acho que a gente precisaria aprimorar, até porque está tendo uma demanda incrível desses adolescentes nessa busca, né? Do meu ponto de vista, assim, eu trabalho dentro de algumas empresas que gostam muito do programa Jovem Aprendiz e buscam muito esses jovens como início de carreira, né, nas empresas, assim. Então, há oportunidades nas empresas, sim, para esse programa, para programas de estágio, programas trainee. O que eu percebo é que, do ponto de vista da empresa, do lado da empresa, o que a gente busca é um jovem com disponibilidade de aprendizado. Isso é uma coisa fundamental hoje em dia, a pessoa estar disposta a aprender, e não precisa ser jovem para isso, né, em qualquer idade, que encare esses desafios, então, assim, de aprender uma nova profissão, né, e que entenda como é ingressar no mercado de trabalho, né. As empresas que eu transito estão abertas a essas pessoas, procuram os programas, procuram os adolescentes e oferecem essa oportunidade de um aprendizado de uma profissão, né? É bem isso mesmo, como tu está falando. O que o empresário reclama é que assim, ele não acha o jovem dentro do perfil, né? Então, por exemplo, o empresário que é da área da metalúrgica, o jovem quer trabalhar no administrativo, né? Mas ele vai para aquela vaga pela questão do pequeno salário ou do salário de suporte que ele vai, daquela bolsa que ele vai ter, mas ele não está visualizando um futuro naquela empresa. E o que o empresário quer? Ele quer que ele faça carreira naquela empresa. Então, ele vem como jovem aprendiz, mas ele não quer continuar ali. Então, falta uma análise, aí que entra a consultoria desse perfil desse jovem, se ele tem interesse de permanecer naquela empresa, né? Então, daí o conhecimento se perde. Sim. E eu acho que o desafio da empresa também, hoje em dia, não sei como tu percebe isso, Fátima, mas é proporcionar uma maior visibilidade da possibilidade de carreira. É verdade. Né? O jovem entra, então, por exemplo, como jovem aprendiz lá no setor administrativo, fazendo coisas básicas, iniciais, né? Mas ele, às vezes, a empresa também não sinaliza para ele, não consegue ser clara nessa sinalização de quais as oportunidades que ele tem, enfim, ali dentro, né? Se ele for para tal caminho, o que ele poderá desenvolver dentro dessa empresa? Onde ele precisa investir o seu estudo, o seu conhecimento, a sua formação, né? Para que realmente uma carreira se abra para ele ali naquele espaço, né? Mas uma coisa é certa, as empresas já percebem que a gente não consegue mais buscar uma pessoa pronta no mercado, né? E esse esforço cada vez mais é conjunto entre instituições de ensino e as empresas de complementarem essa formação no ambiente de trabalho também, né? Então, com essa tendência que se mantém, os próprios profissionais de RH, eles, na própria Universidade Fevale, por exemplo, eles têm todo um estudo embasado assim, em como preparar, não digo preparar, mas como prestar consultoria a um jovem que está ingressando no mercado de trabalho. Mudou um pouquinho dessa questão do curso de gestão também? Sim, a gente tem um enfoque em gestão de carreira, em preparação para o mercado de trabalho. Existem algumas práticas que são realizadas conforme o interesse dos alunos também, né, nesse campo. E esse é um nicho de mercado que para profissionais de RH é um nicho de mercado muito interessante, muito atraente hoje em dia. Porque a gente precisa oferecer esse espaço para que o profissional que esteja ingressando na carreira ou esteja querendo mudar a sua carreira, para que ele encontre, então, esse lugar para discutir isso, para revisar isso, para ver quais são os seus pontos fortes, as suas fraquezas e que possa, então, organizar
a sua escalada profissional, né, a sua organização profissional, de forma a atender também os requisitos que o mercado exige, né, dos profissionais. Sim, a gente prepara os nossos alunos para isso. E falando em requisitos, então, Fátima, quando o empresário busca, então, um jovem, não pelo programa Jovem Aprendiz, mas num sentido geral, quais são os principais requisitos que ele pede que o jovem atenda, mesmo não tendo experiência? A questão da postura, essa perspectiva de permanecer na empresa, né? Ou que já esteja completado o seu ensino médio, ou que esteja demonstrando interesse que isso aconteça, né? Dependendo da profissão, o ensino fundamental, pelo menos, né? Mas acho que o básico, assim, de todos é uma perspectiva de futuro na empresa. O que a gente observa, que talvez a professora tenha bem mais conhecimento que eu vou falar da prática, né? Olhando as carteiras de trabalho dos jovens, vamos dizer até 30 anos, aquele jovem adulto, eu não sei se é aquelas gerações X, Y e Z, essa geração aí que é mais rápida, e, enfim, né? Ela não se posicionava muito, né? Esse jovem de antes, que agora já está ali beirando os 30 anos, e ele ficava indo para um lugar, indo para outro, para um lugar e para outro. A gente pega a carteira, tem um mês num lugar, 2 meses no outro, volta para um mês, ele não se fixa, né? E isso causa um problema para ele na busca do emprego. Né? Então, hoje chega, mesmo com o estudo, mesmo até fazendo a faculdade, eles dizem para mim, pode ser qualquer coisa. Né? E esse pode ser qualquer coisa, eu vejo isso como um grave problema, né? Porque ele está sem perspectiva, ele não está conseguindo se colocar e ele precisa se sustentar. Né? Isso. Precisa se sustentar, então ele traz essa frase, pode ser qualquer coisa. Mas o que aconteceu antes com a vida profissional dele, né? Então, essa vida profissional picadinha, o empresário de hoje olha muito na hora da vaga, na hora de preencher essa vaga, né, com medo daquele profissional que não para no trabalho. Tu sabes que, ouvindo os dados que tu apresentaste no início, na abertura do programa, os dados de desemprego, eu fico imaginando também que é a primeira vez que esses jovens profissionais de até 30, 35 anos vivem uma crise tão severa. Então, eles ingressaram num mercado de trabalho que estava aquecido, onde havia a possibilidade de mudar de emprego com mais rapidez e com mais segurança, e estão vivendo pela primeira vez um cenário de crise, né, de crise econômica e política bastante importante no nosso país. Como dizem os dados ali, a pior taxa de desemprego dos últimos 10 anos, né, tempo que esses jovens estão no mercado. Né. Essa troca e essa experiência tão rápida em cada empresa, no meu entender, vinha um pouco por esse mercado aquecido e por essa facilidade de encontrar uma outra posição. Né? Eu também tenho escutado isso, Fátima, pode ser qualquer vaga, eu aceito qualquer coisa. Né? E isso dá uma sensação mesmo de desorientação, né? Eu estou fazendo isso porque eu preciso sobreviver, não porque é o que eu sei fazer, gosto de fazer, tenho capacidade para fazer. Eu penso que isso se equaliza com o tempo, né? À medida que a gente também for conseguindo contornar esse cenário tão crítico que a gente vive. Mas eu penso também que há uma oportunidade de autoaprendizado para esses profissionais que não tinham vivido essa experiência da crise, né? Que tinham vivido sempre a experiência e a oportunidade de um mercado aquecido. Tanto que hoje a gente vê profissionais que estão trocando eventualmente de emprego ou estão buscando uma recolocação, onde a questão salarial já não é uma questão fundamental nessa troca. Há um tempo atrás, a gente via isso, assim, a questão do salário como uma questão prioritária, né? E hoje já não é tanto assim, né? Eles estão avaliando outras coisas. Exatamente. Porque a gente falando antes do jovem sem experiência ou que com pouca experiência, mas tem aqueles profissionais que já estão há anos no mercado e foram demitidos não por ser profissionais ruins, ao contrário, eles foram demitidos devido ao momento, né? A empresa teve que fazer opção, né? Talvez com muita dor também, de retirar aquele profissional que ajudava a empresa na sua construção, né? E esse funcionário, essa pessoa, esse trabalhador, se sente perdido também. Sim. Né? Tem pessoas que a gente recebe lá com 15 anos da mesma empresa, né? Às vezes foi o primeiro emprego, 30 anos na primeira empresa, né? E eles estão vivendo essa crise, né? Pela primeira vez também, né? E
E não sabem nem como procurar buscar. emprego. Exatamente. E a questão do salário é exatamente isso. As empresas estão colocando o salário no nível básico, né? Porque elas sabem que existe o profissional qualificado disponível. Então, é uma crise que realmente está assustando todo mundo, né? Mas ela vai passar. Então agora a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, seguimos conversando sobre o cenário atual do mercado de trabalho brasileiro, com uma reportagem que mostra profissões que se sobressaíram mesmo durante a crise. Não saia daí, nós já voltamos. O Em Pauta está de volta. Hoje falamos sobre o cenário atual do mercado de trabalho brasileiro e recebemos em nosso estúdio a coordenadora do Cine de Novo Hamburgo, Fátima Fraga, e a professora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fevale, Cristine Cacique. Retomando o que foi falado no primeiro bloco, atualmente mais de 11 milhões de brasileiros estão desempregados. Mas mesmo em meio à crise, algumas profissões se sobressaíram e continuam contratando trabalhadores. É o que você confere agora na reportagem de Caroline Stout. A procura por vagas de emprego cresce a cada dia. Aqui no Cine de Novo Hamburgo a procura é intensa. Nós temos sempre observado que as pessoas vêm durante o dia inteiro, tem uns horários mais acertados de entrega de fichas, onde a gente organiza as pessoas para o atendimento. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que, mesmo em meio à crise econômica, algumas profissões cresceram. Entre as que mais contrataram trabalhadores estão a de serviços de manutenção de edificações, operadores de telemarketing e recepcionistas. Nesta escola profissionalizante, o setor de telemarketing cresceu mais de 100% nos últimos 9 meses. A intenção é continuar contratando. O setor aqui na Informatize de telemarketing, ele cresceu em torno de 120%, né? Então, assim, temos intenção de expansão, sim. Em alguns casos, as empresas não estão exigindo experiência dos candidatos na hora de contratar. Cada profissional, ele não tem nenhuma formação básica para trabalhar no telemarketing, certo? Nós buscamos em cada pessoa características individuais, né? E como nós somos uma escola de conhecimento e damos treinamento, nós capacitamos eles, né, para que possam estar trabalhando conosco. Tem muitas que não exigem experiência, né? Mas as empresas também têm colocado algumas limitações, às vezes de idade, ou só exige ou só homem ou só mulher, né? E dependendo do tipo de vaga, se é uma vaga mais técnica, daí sim a experiência é fundamental. Adriano, gerente de marketing da escola, acredita que neste momento de crise econômica, o investimento na empresa deve continuar fortalecido. É no momento de crise que a gente deve se destacar e nunca retrair, principalmente os investimentos. E esse que é o nosso principal posicionamento frente à crise, continuar expandindo para poder qualificar e preparar mais pessoas para que saia dessa bola, né? Outra dica para quem está em busca de um novo emprego é se qualificar. A chance de efetivação cresce conforme o conhecimento que o candidato tem em diversas áreas. Quando nós estamos passando por um período de crise, de desemprego, muitas vezes as pessoas vão buscar, sim, ou uma qualificação para mudar de área ou para aprimorar aquilo que já vem fazendo, no sentido de ser um profissional melhor, né? Então, como a gente conferiu na reportagem, né, tem todo esse problema, toda essa dificuldade, mas tem gente que vê a crise como uma forma, né, de se sobressair, que é o caso dessas profissões. Aqui na região, Fátima, como é que está a situação? Quais a gente viu ali que telemarketing, né, setor de serviços, são vagas que geralmente estão aparecendo com frequência. Realmente se mantém isso? Se mantém. A questão do comércio e a prestação de serviços são as áreas assim que ainda continuam contratando com frequência, né? E é claro que aquelas vagas que exigem uma qualificação maior, elas sempre aparecem também, né? Sempre tem aquela vaga mais técnica, mas de uma forma mais numerosa, fica mesmo a questão do comércio e a questão dos serviços. Como é que está a média assim, de abertura de vagas aqui na região, por dia ou por semana? Não sei como é que vocês contabilizam. Dando hoje uma informação do dia de hoje, né? Nós estamos com quase 500 vagas abertas, contando alguma parte de Porto Alegre para cá, né? Ainda está contabilizado Porto Alegre junto, não peguei só a região
do Vale dos Sinos, peguei a metropolitana. Só que dessas vagas todas, quase 260 são para pessoas com deficiência. Então existe uma porta enorme de entrada para as pessoas com deficiência que busquem o Cine, que tem vaga, muita vaga, né? E então nos resta umas 240 vagas aí também, de uma forma geral, uma vaga universal, né? Que pode ser com deficiência ou sem deficiência, né? Então que as pessoas busquem os Cines, que existem vagas, né? Existem vagas sim, só que elas são muito dinâmicas. Até a gente aboliu o nosso mural lá do Cine, porque acontece que como a procura está muito intensa, às vezes tu coloca uma vaga lá, por exemplo, uma vaga administrativa, em 1 hora não tem mais a vaga, ela já não está mais aberta no sistema, né? Então, porque como a vaga ela é enxergada em toda a região, todos os Cines estão encaminhando para a mesma vaga, então se eu tenho que encaminhar 15 pessoas, no máximo em 1 hora eu já encaminhei, e aquela vaga já não deveria estar lá no mural, não ia dar conta, toda hora está tirando, né? Devido que está tudo muito dinâmico. Mas todos os dias os Cines vêm recebendo vagas também, as empresas têm trazido vagas, então a dica para as pessoas é ir todos os dias ao Cine, porque é muito dinâmico, né? Não vai lá, não tem, não, mas no outro dia tem, porque todo dia tá se renovando, estão se renovando essas vagas. Então, com essa procura intensa, cabe ao profissional, né, trabalhar com as melhores qualidades que tem. Então, como é que o profissional deve se preparar? Então, para desde a busca inicial ali, captando vagas, as primeiras entrevistas, como é que o profissional deve se preparar para isso? Então, fundamental para qualquer profissional, em qualquer estágio da sua carreira, é estar muito atento à sua postura pessoal. Seguido disso, assim, cuidar com muita atenção da sua formação. Seja ela de nível técnico ou de ensino superior. As profissões de ensino superior continuam com uma valorização bastante forte no mercado de trabalho. Talvez não sejam as vagas mais numerosas, elas de fato são em número menor, mas elas são profissões bastante valorizadas ainda. Só para complementar o que a Fátima vinha falando, uma área que segue com um aquecimento interessante no mercado são as áreas de tecnologia da informação, as profissões de tecnologia da informação. Para tu teres uma ideia, há uns meses atrás, há uma empresa de recrutamento e seleção online, pela internet, que estava com 10 mil vagas nessa área abertas, a nível Brasil, mas 10 mil vagas só para essa área, entre analistas técnicos e desenvolvedores de TI, né, de software. Então, é uma área que movimenta muito. Então, a qualificação é fundamental para esses profissionais também, né? E com relação à postura e ao comportamento, a gente está atento àquelas regras básicas de convivência e de etiqueta profissional, né? Então, ter cuidado de como a gente se apresenta nos lugares, né? Ter cuidado com o que a gente posta nas mídias sociais, com a exposição que a gente tem, com a roupa, né? Não é uma coisa assim, não precisa andar na moda, não precisa estar bonito, não é isso, mas usar a roupa adequada para o lugar aonde tu estás indo. Então, vai fazer uma entrevista de seleção numa empresa, não dá para ir de bermudão e chinelo de dedo, né? Ou boné. A gente precisa ter um cuidado com isso também, né? Tá disposto a enfrentar os desafios também que a profissão ou que a empresa te oferece. Desafios são oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento de experiência, são oportunidades inclusive para a gente entender aquilo que a gente não quer fazer. Mas é importante a gente poder enfrentar, né, e aceitar os desafios que estão propostos. É o momento de estar mais flexível também. Mais flexível, né? A gente tem orientado as pessoas também nesse sentido, né? Que às vezes a pessoa não quer trabalhar no final de semana, não quer trabalhar no sábado ou no domingo, né? E é um momento que, como tem mais vaga nessas áreas do comércio e prestação de serviço, geralmente trabalha-se no final de semana, né? E para evitar de ficar muitos meses sem emprego, não custa tentar entrar numa área dessa até depois conseguir se recolocar de novo na área que trabalhava antes, né? Para a gente observar, entender o momento que estamos vivendo. É o momento da gente entender que agora é necessário enfrentar isso, como tu falaste, né? Como essa crise está tirando tudo do lugar, esse nível de desemprego, muitas empresas nem estão mais exigindo experiência, que é o caso que a gente viu na reportagem, né? Tem muitos empresários que não pedem experiência, mas citam alguns pré-requisitos, Fátima? Tem, com certeza. Muita vaga que não exige experiência.
em carteira, por exemplo. Se a pessoa comprovar ou relatar, porque na entrevista o entrevistador vai saber se a pessoa entende ou não daquela área, né? Mesmo que não esteja na carteira profissional, muitos empresários colocam, exige uma experiência de 6 meses, mas não precisa estar na carteira, né? Que na hora da entrevista, o entrevistador vai logo verificar se a pessoa tem condições de atuar naquela área ou não, né? Eu quero te trazer também um dado aqui da região metropolitana que foi divulgado ontem pela Fundação de Economia e Estatística, acho que em parceria com o DIEESE, onde houve um aquecimento, vamos dizer assim, aqui na região metropolitana do emprego. Pouco, mas tivemos. Acho que cada pequena vitória é importante e é ser bom a gente trazer isso, né? É verdade. Então, nós estávamos aqui com 10,5% de desemprego, agora baixamos para 10,2%. Então, 0,3% aqueceu a questão aqui do mercado, né? Então, significa que muitas pessoas foram admitidas, né? Milhares de pessoas foram admitidas nesse 0,3%, olhando para o nosso estado, para a nossa região metropolitana, aliás, né? Então, significa que a nossa região está se movimentando e não dá para ainda dizer que somos otimistas por causa desse 0,3%, mas a gente percebe que há um esforço, sim, para melhorar esse mercado de trabalho aqui. E é uma tendência que se mantém não só pelo esforço dos empresários que estão abrindo vagas, né? Mas também por essa própria flexibilidade do trabalhador que está aceitando, está disposto a trabalhar no final de semana, porque não adianta, né? Quem está no emprego sabe que está difícil de arrumar emprego e vai fazer de tudo para segurar, não é mesmo? Tem que se manter assim. E como é que a gente segura um emprego, assim, dando dicas? Dando dicas, então. Preparem-se, né? Continuem na sua caminhada pela formação. Eu insisto muito nisso porque a ideia do desenvolvimento do conhecimento é fundamental, inclusive para a organização, né? A gente hoje fala do conceito das organizações que aprendem. O conhecimento é uma chave fundamental para a gente se manter no mercado de trabalho. Preparem-se, sejam mais flexíveis, avaliem a sua condição de aceitar os desafios que estão sendo colocados, né? Tenham paciência e humildade para reconhecer tanto as oportunidades e as suas fortalezas, como também onde estão as tuas fraquezas, né? E invistam numa qualificação. Fátima, tu que convive diretamente, né, com pessoas que estão buscando emprego ou então que sofreram desemprego, né? Como é que tu vê assim os principais erros que são cometidos por eles, tanto por quem está procurando emprego e não consegue, como também por quem foi demitido? Não sei se seriam erros, né? Mas como é algo novo para todos nós, o que eu vejo as pessoas dizerem assim, mas já mandei mais de 40 currículos. Então, eles, como a gente está vendo a era digital, né? As pessoas ainda estão em casa mandando currículo, né? Então, já que é assim, então que se olhe para esse currículo, né? E se faça, eu tenho orientado as pessoas para que se faça um currículo para cada área. Se ela já tem um pouco de experiência no comércio, um pouco de experiência, vamos supor, em auxiliar de cozinha, mas também já teve como vendedor. Faz um específico, valorize-se mais como auxiliar de cozinha num currículo. Faça um outro específico para vendedor, onde vai citar as suas outras experiências, mas se prontifique, deixe claro que aquele currículo é para a área do comércio, né? Então já que estamos só encaminhando currículos pela internet, ou se levantem algumas empresas, que se prepare, se olhe para esse currículo, é a sua primeira carta de apresentação, né? Então, cuidado com o seu currículo. Essa questão da apresentação pessoal, importantíssimo, né? Não é uma questão de discriminação com ninguém, ao contrário, é vestir-se como se fosse trabalhar, né? Você vai trabalhar como? Eu vou com calçado, assim. Então, é assim que você tem que ir na entrevista, né? Exatamente. Não tem que ir mais exagerar e nem de menos. Tem que ir como tu vai no dia a dia trabalhar, né? E assim tu vai estar pronto para enfrentar, tu vai se sentir seguro, né? Vai estar pronto para conversar com alguém que vai estar te inquirindo, pegando informações da tua vida pessoal e também da tua vida profissional. Então, é se esforçar, né, para tentar reverter esses números aí que estão assustando o Brasil, mas que, com certeza, o brasileiro não desiste tão fácil, né? A gente vai conseguir modificar esse cenário. Obrigada pelas informações, então, professora Fátima. Foi um prazer recebê-las aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Então, Em Pauta fica por aqui. Se você quiser ver esse programa e rever outros, fique ligado na nossa programação através do nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Até mais.